Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um assunto que talvez você não conheça pela nomenclatura. Turismo cirúrgico. Para explicar pra gente um pouquinho mais sobre esse assunto, Nicola Biancardi, que eu tava com saudade de você. Estar aqui com você novamente. É um prazer de verdade te receber sempre. Obrigado. Falar sobre assuntos tão importantes que vão agregar para as pessoas que vão assistir. Mais uma vez, é um prazer, viu? O prazer é todo meu. E falar um pouquinho do turismo cirúrgico especificamente é uma honra muito grande, porque é um termo que as pessoas não conhecem, é um termo novo, mas que já é praticado há muito tempo e que, na verdade, consiste do paciente que é brasileiro ou é estrangeiro, venha para o Brasil para estar realizando sua cirurgia plástica. Mas o que tem de diferente nisso? Tem agregado uma série de experiências para o paciente poder estar conhecendo o país, para ele poder estar se recuperando de forma rápida, tá? Porque a gente tem um detalhe, esse paciente ele precisa vir para o Brasil, desembarcar, ficar um tempo em solo, isso é muito importante. Antes de fazer o procedimento? Antes de fazer o procedimento. A gente tem uma questão que a gente tem que respeitar desse protocolo todo, por isso que eu falo que hoje o turismo cirúrgico ele é um protocolo, tá? E deve ser seguido para evitar complicações aos pacientes, que é, por exemplo, a embolia gasosa. Você subiu uma altitude para poder chegar no Brasil, você precisa ficar um tempo em solo para evitar que você tenha a produção de gases no seu sangue quando você for submetido a uma anestesia geral, por exemplo. Tem que se adaptar, então, ao ambiente. Você tem que voltar à adaptação. Então, são 3 dias, normalmente, 72 horas, que o paciente ele fica em solo brasileiro, que é o tempo, por exemplo, da gente estar fazendo um pré-operatório. Então, esse paciente ele já vem com os exames de pré-operatório todos agendados, uma condução toda pronta, já fez uma videochamada, ele já fez uma consulta prévia, ou 1 ou 2 consultas prévias, ele já deixou todo agilizado a questão de hospedagem, a questão de passagem e tudo, e isso as nossas equipes que recebem esse paciente têm condições de estar agilizando tudo isso para o paciente. Então o paciente chegou, ele normalmente tem uma consulta presencial comigo, vou falar do meu modo de trabalhar o turismo cirúrgico, tá? Em Ares ou no Rio de Janeiro, então nós temos essas duas possibilidades de cidade. Eu particularmente gosto da cidade do interior por exatamente... o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, é uma cidade ótima para turismo, mas ela tem ainda o estrangeiro ele tem uma visão do Rio de Janeiro um pouco distorcida, de violência e tudo, pelo aquilo que a mídia realmente coloca e tem que ser colocado, né? Então, eles dão preferência, os pacientes acabam dando preferência por cidades do interior. Mas ele realmente vai poder fazer um turismo enquanto estiver operado ou enquanto estiver em recuperação. São menorzinhas, né, também. São cidades menores. Então, esse paciente ele acaba chegando aqui, ele realiza a sua cirurgia, lembra que a gente está trabalhando no tempo. Esse paciente ele precisa se recuperar dentro de um prazo aí de 10 a 15 dias para estar retornando para a sua cidade, para o seu país, com segurança. Então, a gente acaba realizando a cirurgia dele, colocando todo o nosso arsenal de recuperação, e aí você tem ozonioterapia hiperbárica, que é a parte de oxigenoterapia, para que as cicatrizes fiquem cicatrizadas de boa qualidade, para que ele possa fazer a manutenção lá no país dele, mas tem esse acompanhamento comigo o tempo todo quando ele retornar. Você faz muito, então? Faço muito, eu recebo muito paciente da Europa, tá? Portugal é sempre, eu brinco, Portugal é uma extensão de nós, então a gente tem muitas brasileiras que acabam morando na Europa, que procuram o Brasil para realizar suas cirurgias plásticas, porque sabem da qualidade dos profissionais formados no Brasil e sabe também que por nós termos uma moeda que é menos valorizada em relação ao dólar, em relação ao euro, assim, a gente acaba tendo a viagem, a cirurgia e o acompanhamento quase nos mesmos valores, para você ter ideia, Pietra, que se cobraria o mesmo procedimento na Europa. Então a paciente agrega a qualidade, né, também. A qualidade, que é diferente, tá? Não estou julgando os médicos europeus, nem os médicos estadunidenses, não é meu objetivo aqui, mas a brasileira, ela tem um perfil de corpo que quer ser copiado pelo mundo inteiro. Nós brasileiros acabamos lidando com o corpo da brasileira, que é um corpo mais curvilíneo, que é um corpo mais delicado. E a estrangeira, ela quer ter esse corpo, e as pacientes brasileiras querem também, que moram fora, querem adquirir esse corpo novamente, né? Ou revisitar esse corpo. O que eu mais recebo aqui, normalmente, são pacientes para contorno corporal, tá? Face aí dos Estados Unidos é muito forte para cirurgias de face. Então, a gente estava até comentando também, né, dos países, o que é mais frequente em cada país. Que tem a Turquia, que é ali... Então, a gente até trouxe essa informação que é bem legal. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de cirurgias plásticas, perdendo para os Estados Unidos. Porém,
para algum perfil de cirurgia específico, como por exemplo, implante capilar, a Turquia disparado tem um número de pacientes que vão para a Turquia para realizar esse procedimento e ficam lá e fazem esse turismo. Turquia também, nariz é muito visitada. América Central, você tem uma questão de lipoaspiração que é muito evidente, face nos Estados Unidos. A mama do Brasil, ela é realmente... A mama da brasileira é diferenciada, não dá pra gente colocar de outra forma. Mas também a questão de lipoaspirações. Então, para a paciente é muito vantajoso. Para nós, enquanto cirurgiões, poder trabalhar essa questão do tempo e empregar todos os nossos recursos para aquela paciente, para que ela retorne bem, é muito agradável, fora que a paciente tem a possibilidade de estar conhecendo alguns detalhes de um Brasil que mesmo a paciente sendo brasileira, não conheça talvez, a gente acaba apresentando um país um pouco diferente para ela. A gente vive num país de dimensões continentais, então o Sul é completamente diferente do Nordeste, que é completamente diferente do Sudeste. Eu vou puxar um pouquinho sardinha para mim. O Espírito Santo é um ponto fora da curva no Sudeste, é um estado pequenininho que pouca gente conhece. Que é muito bonito. Muito bonito, muito agradável, muito bom de se trabalhar. O pessoal gosta das praias do Rio de Janeiro, mas do Espírito Santo as praias são ótimas. As águas são um pouco mais quentes, são tão limpas quanto, não chega a ser uma Bahia ou Nordeste, mas tem umas praias que são muito bonitas. E essa modalidade de turismo cirúrgico, por que a gente trouxe esse tema? E foi uma demanda que eu achei bem pertinente. É muito importante que a paciente venha para o Brasil, a gente tenha a segurança de poder estar recebendo essa paciente, mas também a segurança de estar devolvendo essa paciente muito bem para o seu país de origem. Então, essa modalidade de turismo cirúrgico ela tem que ser muito bem empregada e tem que ter um protocolo muito fechadinho para que realmente vire uma experiência e não uma tragédia. Sim, para que tudo dê certo no final das contas. Mas a minha dúvida é como que funciona o pós? Porque a paciente vem, fica aqui uns dias, depois faz a cirurgia. Como vocês acompanham tudo isso? Eu vou falar a rotina exata para você poder entender como é que são as nossas conduções. O paciente chega, 3 dias, faz um pré-operatório muito bem feito com a minha equipe. Isso é muito importante. Um pré-operatório bem feito, mas que já foi conduzido inicialmente no país de origem. É super importante para uma boa cirurgia, para uma boa recuperação. A paciente ela já tem alguns recursos de cicatrização que são empregados durante a estada dela no hospital. Então, quando ela fica 24 horas no hospital, a gente já começa com terapias de ozônio, que são terapias que ajudam a cicatrizar num tempo recorde. Então, o que você teria uma cicatriz, às vezes, madura, que a gente chama que é uma cicatriz fechada, bonita, que já está num grau de evolução maior, que permite que você faça viagens e tenha alguma movimentação a mais, que num paciente que não tem esses recursos, você conseguiria ela com 15 dias. Num paciente que a gente emprega todo o nosso arsenal de oxigenar essa ferida bem, manter essa paciente com grau de nutrição, fazer reposições na veia para que essa paciente tenha aporte de vitaminas, nutrientes e tudo, para que tudo dê certo. Então, é como se eu pegasse o tempo de uma recuperação que seria de 30 dias e transformasse ele em tempo de recuperação de 10 dias. Mas vocês se preparam para isso, obviamente, de uma forma exatamente, super cuidadosa. Para poder estar recebendo essa paciente. E olha só, essa paciente, na grande maioria das vezes, ela vem com acompanhante, que vai estar ali na nossa cidade e tudo, e ele precisa ter atrativos. Ele precisa ser, eu brinco que precisa ser distraído, mas não é bem isso, tá? Mas ele precisa ter atrações para poder estar mantendo ele ali e para poder ele estar ajudando a paciente nesse acompanhamento. Eu trago também, Pietra, um dado importante do turismo cirúrgico. A gente fala muito de estética no turismo cirúrgico, mas a gente tem que lembrar que a Europa tem uma característica muito diferente com relação à saúde, quando a gente fala comparando com o Brasil. O tratamento dentário lá é muito mais difícil. Acesso a alguns serviços de saúde básicos são muito diferentes. Os hábitos europeus são diferentes dos hábitos do brasileiro, tá? E eu que recebo muitas pacientes brasileiras vindo de fora, e também pacientes de fora do país, percebo que muitas pacientes vêm para fazer uma cirurgia plástica, mas já vêm com outros serviços agregados já marcados. Por exemplo, o tratamento dentário, que é extremamente caro. E aqui no Brasil a gente tem uma qualidade muito boa e que a gente também coloca nessa experiência cirúrgica, porque a gente tem que ver bem-estar. Não adianta ele só vir para operar uma mama, mas se ele tiver com a dentição não adequada, sabe? Você acaba tratando um ponto num corpo, mas a gente tem que tratar o ser humano como um todo. Tudo, né? Não é nem um turismo só cirúrgico, não, é um turismo médico, a gente pode dizer assim, médico, que é completo. É um turismo de saúde, é um turismo de bem-estar, sabe? Então, eu trago essa questão do dentista, que é muito importante, do dermato, que
a gente trata um corpo, mas a gente tem um rosto. Essa paciente, ela quer voltar melhor para o país dela. Então, agregando serviços de saúde a esse turismo cirúrgico, a gente tem essa modalidade de uma forma tão completa que a paciente ela tem o prazer de querer vir ao Brasil pelo menos uma vez ao ano, tá? Sem que isso pese no orçamento dela e sem que isso pese nas atividades dela do dia a dia, porque elas precisam retornar ao país dela e voltar às atividades laborativas dela normais. Qual é o ranking do Brasil nesse turismo cirúrgico? Eu não tenho dados muito precisos para você. Eu consigo te trazer que o Brasil é realmente o país com o maior número de cirurgias plásticas, o segundo maior com o maior número de cirurgias plásticas, que essa modalidade vem crescendo bastante, até por conta do professor Pitangui, que botou o Brasil no mapa da cirurgia plástica mundial. Eu venho de uma escola do professor Pitangui, então eu via isso lá desde a residência, em que a gente recebia pacientes de fora, as princesas e tudo. Ele tinha uma clientela um pouco mais elevada, mas a gente conseguia perceber que elas realmente procuravam o Brasil pela perspectiva do resultado, que é excepcional. Não dá para falar, mas esses dados são até interessantes que a gente tenha, porque cada país, como eu trouxe para você, ou cada região do mundo, acaba tendo suas particularidades com relação ao perfil de cirurgia. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, é muito forte. Face, muita mama. A mama também dos médicos americanos, ela é muito valorizada, mas tem um perfil diferente da do brasileiro, com volume muito maior, até com próteses diferentes das que a gente usa aqui. E também os Estados Unidos é muito bom para cirurgias de face. A cirurgia de contorno de face. O turismo cirúrgico, ele impacta de alguma forma negativa ou não? É somente positiva nessa questão do aumento também do turismo no Brasil e em outros países que recebem isso? Como que funciona, você sabe? O turismo cirúrgico, ele gera uma cadeia, tá? Então você tem que ter uma estrutura para estar gerando a passagem, estadia, fornecimento de experiência, como eu falei, realmente, então a gente consegue estar agregando muito para a economia nesse sentido de gerar um contexto que gira em torno de uma cirurgia. Sim. Por isso que a gente coloca o termo turismo cirúrgico, tá? Com relação ao impacto negativo que isso pode ter, eu não tenho visão assim, de impactos negativos. O que a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao paciente é o modo como ela vai ser devolvida para o país dela, sabe? Eu acho que esse talvez seja o ponto que a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande para saber a hora e a promessa que você vai entregar para aquela paciente que está vindo, está confiando no seu trabalho e está confiando que ela vai retornar melhor do que ela chegou, tá? Então, eu acho que esse é o ponto do negativo do turismo cirúrgico. Que nem é tanto, é mais uma preocupação. A gente tem a preocupação preocupação realmente em devolver ela bem, porque, querendo ou não, ela tem um suporte online, um suporte remoto, que não é longe de ser, é diferente do presencial sem dúvida, mas tem que ser feito com muita segurança. Então o ponto negativo disso o retorno dela tem que ser feito com muita segurança. Isso aí, vocês fazem uma precaução com todo o estudo, você falou, né, que tem tem passo a passo, um processo. O protocolo, ele é muito fechadinho, ao mesmo tempo que ele consegue tá cuidando de todas as demandas e todos os motivos que podem fazer com que ela não retorne no tempo dela, tá? Então isso é muito importante no protocolo, que ele seja fechado e que essa paciente seja muito bem vista, porque é muito bom, é muito tranquilo de se conduzir uma paciente de fora do país, mas você tem que ter uma equipe muito bem preparada para que possa receber, possa acomodar e possa estar gerando essa experiência toda que a gente promete. Se a gente fosse colocar as principais cirurgias que são procuradas aqui no Brasil, quais seriam? Que as pessoas de fora vêm pra cá. Lipoaspiração é o ponto principal. É o top 1. Lipoaspiração, cirurgias de mama, tá? Cirurgias, por exemplo, de rinoplastia, tratamentos de nariz ainda são muito procurados aqui no Brasil também. Bom, lipoaspiração, cirurgia de mama, a rinoplastia, que é muito comentada. Agora está crescendo muito a face, que bom, fico muito feliz, né? Mas a cirurgia de face vem crescendo bastante. Mas contorno corporal é disparado. O corpo da brasileira é invejado no mundo inteiro. Que o pessoal quer ter as mesmas curvinhas, mesmo bumbum, digamos assim. Você como médico, como você enxerga tudo isso, todo esse turismo cirúrgico, as pessoas vindo para cá, você tendo que atender pessoas de fora também, como que é a sua visão em relação a isso? Eu vou falar da minha clientela. Hoje, por exemplo, 50% da minha clientela não são da minha cidade, tá? Então, muito mais da metade, praticamente, vem de outros estados, outros municípios ou outros países. É legal a gente até falar isso, porque turismo cirúrgico não é só de país para país, né? De estado para estado, enfim, tem
É você essas proporcionar uma experiência junto com a cirurgia plástica. Ótimo. O conceito dela engloba esse preceito de você realmente agregar experiências. Com relação realmente a cuidar da paciente, tudo, eu vejo a paciente que vem de fora da cidade, de fora do município, que você tem que ter muito cuidado com ela para devolvê-la, como eu coloquei anteriormente, mas que isso gera tantos benefícios para essa cadeia toda que envolve, que vale muito a pena, vale muito a pena. E as cirurgias mais procuradas, sem dúvidas, vão ser sempre a cirurgia de contorno corporal, até por essa imagem que nós temos fora do país. Você agrega 2 experiências de bem-estar. Viajar, quem não gosta de viajar, Todo a gente mundo. volta mais rico depois de qualquer viagem. E mais leve também. E mais leve. Às vezes mais pesado em quilos, mas a gente não vai comentar isso. E a gente agrega dois fatores. O bem-estar realmente de uma cirurgia plástica, em que você vai renovar a autoestima, é um presente que você se dá. E a questão da viagem, que você pode agregar para o seu acompanhante, ou mesmo para você estar aproveitando essa viagem um pouquinho depois do seu pós-operatório. Então, vale muito a pena. A gente tá chegando no finalzinho da entrevista, mas eu queria que, já que você fez o convite, queria que o pessoal te encontrasse. Onde que a gente pode encontrar o Dr. Nicola? Até mesmo as pessoas que estão fora do Brasil ou fora do Espírito Santo. Como é que a gente pode te encontrar para fazer esse turismo cirúrgico com você também? Eu tenho um acesso que é muito fácil, as redes sociais elas estão disponíveis, @NicolaFBiancardi no Instagram. Nós temos nosso site, nicolabiancardi.com.br. O aplicativo daqui a uns dias está saindo. Opa, Para a gente ter novidade. turismo cirúrgico, a gente tem que... o ideal é que a gente tenha um controle, realmente, porque esse aplicativo acaba que você tem o seu histórico, foto de antes e depois, documentação jurídica, Caramba. dicas. Então, é bem interessante. O acompanhamento também ali. Você precisa de usar a tecnologia a seu favor para que a gente possa estar cuidando de vocês à distância. E já tem uma previsão de quando vai ficar pronto? Um Ou mesinho por já enquanto? está lançado. Ah, é? Deixa pra gente. Tem o nome do aplicativo? Nicola Biancardi, vocês acessam tanto na Apple quanto nos aplicativos Android. Então você consegue baixar no Google, na Apple, só baixar lá Nicola Biancardi. Para quem não é minha paciente, consegue ter acesso com login, a gente gera login e senha. Para quem já é minha paciente, já tem o histórico lá completinho. Legal. A gente vai deixar no GCzinho, o pessoal vai ter Obrigado. super contato. E assim, eu sigo Nicola Biancardi, já tô fechando aqui o meu bumbum pra ele fazer o meu corpinho. Ó, já vim coisinha. aqui, divulguei o turismo, já vou levar a Pietra comigo pro Espírito Santo. Eu quero! Fechado, Aí eu vou viver uma combinado. experiência completa, veja. Fechado. Aí Aí você depois- me fala. Não, e depois a gente retorna, faz uma entrevista pra você falar o que mudou no meu corpo, a gente faz um antes e depois. Vamos. Tu tá me prometendo, eu Tá vou... prometido. Tá fechado aqui. Gente, vocês esperem isso, por favor, aqui, ó. Esquece, Garota de Ipanema, 100% on. Doutor Nicola, obrigada mais uma vez. Sabe que eu amo te receber aqui, é sempre um prazer. Sempre que você tá aqui, a gente bate altos papos. Você é uma pessoa maravilhosa, sempre muito receptivo, com muito conteúdo pra passar pra gente. Fica aqui o convite pra retornar, pra gente falar sobre outros assuntos, porque acho que turismo cirúrgico é um assunto super diferente, né? Saber um pouquinho mais de você é mega importante. Obrigada, viu? Eu De que verdade. agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer estar aqui na Caras, trazendo novidades, trazendo coisinhas, detalhes pequenos que às vezes no mundo da plástica a gente não consegue estar comentando assim com tanta clareza. Gente, segue o Dr. Nicola, tá bom? Que eu sigo super, aprovo e falo pra vocês seguirem, porque são conteúdos de qualidade. Segue também @carasbrasil pra vocês ficarem por dentro de tudo. E mais uma vez, obrigada a você que assistiu. Fique por dentro de muita coisa ainda, porque vem muita coisa sobre saúde no Caras Bem-Estar. Um beijo, tchau!